vai conseguir replicar e informou a nossa produção que o São Paulo está contratando o atacante Éder. Quem é o Éder? O Éder é um jogador brasileiro naturalizado da seleção italiana. Ele jogou, defendeu a seleção italiana. A gente está levantando as informações certinhas, mas jogou assim, classificação para Euro e tudo mais. Foram 6 gols com a camisa da Itália. Na Itália, ele jogou em alguns times, brilhou pela Sampdoria, foi para a Inter de Milão, que você conhece bem, Zé. Contratou justamente quando o Éder estava nessa alta de naturalização da seleção italiana. Hoje o Éder tem 34 anos, ele nasceu em 15 de novembro de 86, a informação no Plihal é essa, deixa eu pegar aqui na linha interna mais detalhes. Ele jogou com o Miranda, né? Ele estava no time do Miranda, um time que se desfez, né? Esperou o comprador e tudo mais. O custo é salário. Curiosamente, é um cara que no futebol brasileiro jogou muito pouco, Zé. Ele jogou no Criciúma e fez a vida na Itália. Então deve ter para ele também essa coisa de jogar no Brasil, jogar no país dele, mostrar o valor dele e tal. A gente discutiu a idade do William, 34 anos. O William, eu acho que era uma condição, naquela base que o próprio Breler disse, de compor elenco, de oportunidade. O Éder teve um teto mais alto, que faz algum tempo. A gente não sabe, a gente acompanha, transmite na ESPN, inclusive o campeonato chinês. Você conhece a história do Éder e tudo mais, eu começo contigo, Zé. O que você acha da chegada ao futebol brasileiro, primeiro como atleta, que a gente viu tão pouco por aqui, e segundo, pensando no contexto são paulino, Zé? Não, como jogador, ele é um bom jogador, né? Ele joga aberto, fechando diagonal, ele tem um chute muito bom, muito forte também. Ele é bom jogador, né? Ele é muito bom jogador. Eu acho que cai dentro daquilo que eu acho que é a cabeça do Crespo, o futebol italiano. Né? Ele está buscando jogadores com as características e com entendimento do futebol italiano, que vai ser muito mais fácil para ele poder acelerar esse processo de conhecimento do futebol brasileiro. Né? Existe a questão de readaptação ao futebol brasileiro, não é fácil, né? Você passa a vida inteira fora do país, quando você volta, por mais que as pessoas falem, o futebol brasileiro está em baixa, futebol brasileiro tecnicamente, futebol brasileiro é lento, não é assim. Quando você volta depois de tantos anos, praticamente a vida inteira fora do Brasil e volta para jogar, você sente uma certa dificuldade para pegar o timing. Vocês viram aí o Juan Fran, o que aconteceu com o Juan Fran? Uhum. Né? Então é difícil, você pega o timing do futebol brasileiro, o posicionamento, a mentalidade dos jogadores brasileiros, né? Isso tudo acaba influenciando um pouquinho na readaptação. Mas o que eu falei para o William serve para o Éder também, 34 anos, soma aí, 34, 38, Miranda 36, 37, né? De novo, e o Éder não deve vir barato não, né? Agora chega no vestiário e fala pro Hernanes que eles estão devendo, Hernanes, a gente está contratando o Éder, nós vamos pagar uns 3 quilos, uns 300 quilos de alcatra para ele, 350 e tal, entendeu? Mas fica tranquilo que a sua dívida a gente acerta. Ô Daniel, sabe aqueles 9, acho que é 9 ou 10 ou 12 milhões que estamos devendo para você? Eu não sei ainda. Fica tranquilo, depois a gente leva lá para frente. Então, estamos buscando um patrocinador. E assim vai, né? E aí daqui a pouco aparece aquela bomba. Luan é vendido para clube da Itália. Igor Gomes sai para clube dos Estados Unidos. E aí os meninos pagam, né, os mais velhos. E aí, Breyer? Então, eu enxerguei o William, né, como uma boa oportunidade de mercado, mas é bom a gente ser cauteloso em relação ao Éder, né? É um cara que tem passagem pelo futebol italiano, bem na Sampdoria, passou por Inter de Milão e certamente o Crespo deve ter acompanhado mais de perto pela relação que tem. Mas a passagem no futebol chinês muda um pouco, né? Não é um cara que fez uma trajetória de sucesso na Europa e de repente está jogando no Brasil com o mesmo nível. Essa ponte faz com que se tenha uma interrogação sobre o Éder, como a gente tem como Miranda, que era companheiro de time dele. Então eu vejo com certa cautela, né? E acho que o São Paulo está buscando reforços que se encaixam na realidade financeira. O Éder, por mais que tenha tido uma projeção internacional, imagino que dentro do discurso da gestão do Casares não vai ganhar perto do que ganhava ou do que recebia no futebol chinês, muito menos na Europa. Então é certamente que o São Paulo conseguiu encontrar o ponto razoável da composição financeira.
Mas, para mim, continuo achando que, incluindo o Éder, São Paulo até agora não trouxe nenhum reforço para mudar o patamar do elenco, é simplesmente para encorpar o que certamente o Crespo já avalia como bom. Ele deu várias entrevistas elogiando o time do São Paulo e quer fazer com ajustes, né, que esse time seja mais competitivo e que tenha mais fôlego para uma competição como o Campeonato Brasileiro. E aqui na linha... vendeu um jogador fala, Pascoal. O São Paulo vendeu o Breiler de 20 para contratar um semelhante, que é semelhante ao Breiler, com 34. Breiler é o nosso. É. O Brenner, falei pra ele. O Brenner, desculpa, Brenner, eu dei uma moral pra você. Desculpa não, ele adorou a ideia. Multiplica isso. Agora, o Brenner saiu com 20 anos e tá trazendo um que faz a mesma função com 34. É o que o Zé Elias falou. Os meninos estão lá. Vai buscar lá na base alguém que faça essa função. Mas, né? Ô Pascoal, você chegou a dizer lá atrás que o São Paulo precisa de um centroavante. O Éder não é centroavante. Ele é um homem de ataque. Ele não ele joga pelas beiradas. Igual o Brenner. Mas ele não ajuda nisso? Você acha que não... Você não acha? Ele é igual o Brenner. Exato. Eu acho no formato de jogo do São Paulo, o formato do jogo do São Paulo vai precisar de um centroavante. Para que você tem 2 foguetes pelas laterais? Para botar a bola na área, para ter 2 baixinhos de centroavante. Qual é a necessidade? Bom, me explica. Não tem. Não há como. Como é que você tem um meia de ligação? Você contrata um meia que enxerga o jogo para fazer um passe, para fazer uma bola chegar, e você não tem o cara, de repente, para parar, para fazer uma parede, para dominar a bola, tocar para trás para alguém chutar para o gol. Eu acho que o São Paulo precisa de um centroavante, de um homem de área. Agora, pode ter alguns outros com uma forma pensando na formação antiga, que é essa que o Éder se encaixa, de ser um jogador de movimentação para fazer o Luciano funcionar. Porque o Luciano funciona quando ele tem alguém que possa trabalhar com ele. Toque e passa, como diria Dona Ernesto Firpo Nunes. Toque e me voe, paga chocolate, toma o que deve, paga o que deve, toma chocolate e vamos embora. É o que faz o time do São Paulo. Isso no modelo anterior. No modelo atual, vai precisar de um centroavante. Agora, se enxergam que o Éder é o cara, eu tô achando que tá ficando um time muito para veterano, hein? Tô achando que tá ficando um time muito para veterano. É 34, 36, é 38, o goleiro 30, coisa e tal. E aí o Arboleda. E aí nós vamos chegando perto do time. Eu não tô ouvindo o Pascoal, isso que eu ia te perguntar. Isso não é legal. Eu tava tentando aumentar aqui a TV. Ao longo da temporada... Vou dublar ele, vou dublar. Deixa eu ver se ele tá no ar, deixa eu ver. Não são? O campeonato não, ele não tá no ar. Vamos dublar, gente? Vamos dublar. E ele não percebeu. O São Paulo precisa de um time. Senhores. Olha lá, eu vou dublar, dizendo assim. Olha só, brasileiro, realmente nunca ganhou uma Copa do Brasil. Volta para Pascoal que a gente dubla. A gente vai falar exatamente o contrário. Muito bom apostar nos veteranos. Coisas que você precisa enxergar de um outro modo. Ele tá lá até agora. Pascoal, vamos sinalizar pra ele. Pascoal, pera aí. A gente tá no ar, pelo menos? Parou de ouvir. Não, a gente tá... Pascoal, você me ouve, Pascoal? Ali, ó, então Pascoal, faz o joinha. Você nos ouve, Pascoal? Não, ele parou de ouvir também. Pessoal, a gente vai cuidar com carinho. A gente tá no ar, a gente vai ajeitar o que tá acontecendo com o Pascoalzinho. Vamos ajeitar o Pascoal. Pascoal, que boicote! No momento que a gente tá condenando os jogadores veteranos, o Pascoal é a nossa voz da experiência no programa. E vem esse boicote. É engraçado porque o home office dá insegurança. Passando esse cara pro Fone Esportes, eu acho que no home office, eu sempre, quando a gente tem qualquer pipoco aqui, passar essa satisfação, porque às vezes... a gente não tá ouvindo o Pascoal e você na sua casa tá ouvindo, então dá aquela... E aí, será que ele tá? Será que ele não tá? Mas daí o Zé gritou, obrigado, Zé, eu sempre preciso às vezes de uma voz, porque eu fico, ai meu Deus, eu tento aumentar a televisão. Pascoal já vai voltar, mas gongaram um homem. Ô Dani, nesse dilema, mais do que a história do Éder, aliás, a galera tá chegando, o pessoal que ligou a TV agora, Éder, esse é qual? Éder, jogador brasileiro, atuou no Criciúma, foi para Itália, fez carreira na Itália, começou em time pequeno, foi crescendo, quando na Sampdoria bombou, chega na Inter de Milão, se naturalizou italiano, jogou pela seleção e estava no futebol da China. Essa discussão da idade, você acha preocupante ou você acha que cabe, desde que bem administrado?
A questão toda é a quantidade, né? Quando o Zé falou aqui da idade do William, eu fui a primeira a falar, não, mas peraí, a gente não estava reclamando que faltava peça e não é uma boa oportunidade de mercado, então agora não está compondo melhor junto com os meninos. Quando isso se transforma em substituição, isso passa a ser ruim, porque se você perde a força dos jovens, aí o Pascoal lembrou, já foi o Brenner embora, a gente fica aqui na expectativa pela questão financeira de quem é o próximo menino que vai embora para fechar essa conta, porque já tem dívida. Não é uma coisa que esteja com a saúde financeira estável e está contratando. Ah, tudo bem, o jogador veio só pelo salário? Não imagino que seja um salário muito baixo. Espero que um salário negociado em real, porque senão a situação se complica ainda mais. Mas quando você faz a substituição de todo mundo que era jovem e faltava experiência só por experiência, aí começa a ficar realmente perigoso. E aí é por uma questão... como colocou o Zé, né, de pra que estão chegando esses veteranos. Acho que é diferente do caso do Miranda, por exemplo, que embora eu tenha muitas dúvidas sobre que Miranda vai ser esse, e acho que não vai ser os 10 anos atrás, porque o tempo passa para todo mundo, eu enxergo ali a segurança, a liderança, a identificação, isso é muito forte. Quando você começa a só ter a experiência, aí começa a ficar complicado, porque aí vai faltar fôlego, vai faltar um monte de coisa que os jovens te trazem, né? Nenhum extremo é bom, né? Se der pra mesclar, é o ideal, aí eu acho que tudo bem, mas não pode sair mais nenhum menino, então. Exato. Eu tô recebendo muito... Primeiro, que a produção nos informa que o Pascoal estava no ar, que os surdinhos éramos nós, éramos nós. Pascoal, fala aí. Olha lá, e o sistema é diferente, para o público entender, o Breiler está num sistema, ele ouvia, a gente estava em outro. Então, mas, Pascoal, tem que avisar a gente. Pascoal, vamos lá, você quer trocar um pacote de chiclete por este carro conversível? Aí não, é só para dizer... Boa, Pascoal, boa, estamos de volta, mas a gente dublou. É só para dizer o seguinte, talvez vocês não tenham ouvido, eu peço desculpas a vocês, mas é que eu acho que está ficando... A minha impressão é a seguinte, o São Paulo é legal trazer jogadores, acho que o São Paulo tem que pensar em melhorar o elenco e tal, mas eu acho que está virando um time de veterano, e é muito perigoso isso para ter uma temporada tão longa como vai ter o São Paulo. Sim, eu estava começando aqui um raciocínio que é do pessoal mandando aqui na linha interna informação, né? A informação, repito, do André Plihal sobre a contratação do Éder. A gente já passou algumas vezes a ficha técnica aqui. O Zupac, Gustavo Zupac, nosso comentarista, a ESPN transmite o campeonato chinês, ele fez muitos jogos, mandou a seguinte mensagem: campeão na última temporada, titular do ataque ao lado do Alex Teixeira, jogou bem a temporada, o principal era o Alex Teixeira, assim, o cara que estava resolvendo, foi campeão em cima do Guangzhou, do Paulinho e do Talisca, e fez 9 gols na temporada. Jiangsu Suning, que quebrou a hegemonia do Guangzhou Evergrande na China. E aí, senhores, eu faço a seguinte pergunta. A gente está discutindo essa coisa de idade e tudo mais. Ô Zé, pergunta, sempre que eu faço um programa com o ex-jogador, às vezes eu faço aquelas perguntas meio bestas, mas que o ex-jogador traz uma... Para envelhecer, vai amadurecer no futebol, tem posição que combina mais? Tem posição no futebol que combina mais? A gente já viu muitos goleiros acima dos 40, mas jogador de linha, é mais fácil envelhecer onde no campo? Na zaga. Daí bate com o que disse a Dani em relação ao Miranda, assim, a questão da idade gritar menos com ele. Sim, na zaga é muito mais fácil, porque hoje você tem vários sistemas de marcação, né? Nós estávamos falando sobre o Benítez voltar ou não, ajudar para marcar ou não, né? Então o zagueiro hoje ele é muito mais protegido do que no passado. No passado nós tínhamos muito mais a questão do 1 contra os zagueiros, né? Contra os laterais e tal. Então hoje eu acho que para o zagueiro, não vou dizer que quanto mais velho melhor, não é isso, mas quanto mais velho você vai ficando mais velho, chama-se experiência, né? E essa experiência te ajuda a se posicionar melhor em campo. Você faz uma leitura muito mais fácil do que um menino de 18, de 20 anos, de 21, 22 anos, que a primeira coisa que passa na cabeça dele é correr, é dar intensidade. Os zagueiros não. Os zagueiros hoje são protegidos e aí você conta com a experiência. Eu acho que pro São Paulo o Miranda vai fazer muito bem.
Pessoal, 7h35, Fã de Esportes, temos muitos assuntos ainda aqui no Futebol na Veia.